Oi, pessoal! Nós já estamos no 4º episódio da série Biológicos por Cultura. Tá passando rápido, né? E se você ainda não escutou o episódio passado sobre cana-de-açúcar, ou sobre soja, ou sobre pastagem, então já corre lá, porque eu dou dicas valiosas para você aprender na prática. Então, valorizem! Eu me chamo Isabela Tavares, caso você ainda não me conheça, sou entomologista e biotecnologista, e hoje o papo é sobre café. Inclusive, pessoal, o Spotify puxou minha orelha, porque vocês estão escutando o episódio, vocês não estão seguindo e nem curtindo. Então, por favor, já abre lá, faz isso para a gente conseguir atingir mais pessoas e levar o conhecimento do campo para todos os lugares que forem possíveis. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Bom, voltando para o café. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. São mais de 2 milhões de hectares de cafezal, espalhados aí principalmente por Minas, Espírito Santo, São Paulo, Bahia. E o café, por ser uma cultura perene, com ciclos mais longos, como a cana-de-açúcar, por exemplo, ele responde muito bem ao manejo biológico bem feito. Então vamos falar do controle de broca hoje, manejo de doenças foliares, proteção de raiz e muito mais. Estão preparados? Então bora comigo! Vocês estão percebendo que eu estou aí na fazenda, né? Muita gente gostou, mandou mensagem, falou, grava mais na fazenda, então estamos aqui. Bom, o café é a cultura de alto valor agregado, mas também tem alta exigência. As principais preocupações do cafeicultor hoje são a broca do café, Hipotenemos ampei ou rampei, a praga que devasta e ataca os frutos, a ferrugem, Emileia vastatris, a doença foliar que pode desfolhar completamente a planta, a cercosporiose, que é a cercóspora cafeícola, que causa manchas foliares, e a foma também, que é super importante, a gente vai comentar dela. As doenças radiculares, como Fusarium, Rhizoctonia, os nematóides. E também a nutrição e o enraizamento, que a cultura exige bastante nutriente, bastante adubação. E os biológicos, eles entram em todas essas frentes. Então, vamos começar por partes. Já pega seu caderno, sua caneta, e a gente já vai começar. Bom, primeiramente a gente vai falar da broca do café. E a Beauveria bassiana é a protagonista. A broca é um pesadelo para o produtor. A fêmea adulta, ela perfura o fruto, geralmente ali no chumbinho, que a gente chama, né? Quando o fruto está crescendo. Bem pequenininho, né, o grãozinho. E deposita os ovos lá dentro. As larvas, elas se desenvolvem alimentando da semente e causa perda de peso, qualidade e valor comercial. Isso conta muito para o café. Então, por que a Beauveria funciona tão bem nesse cenário? A Beauveria foi isolada originalmente de brocas infectadas, ou seja, é um fungo naturalmente adaptado para infectar essa praga. E grande parte dos produtos comerciais tem registro para broca. O isolado mais famoso é o IBCB66. Inclusive, eu já falei dele para vocês, né, em outros vídeos lá, até num quadro nosso do Instagram, quando eu visitei o Instituto Biológico lá em São Paulo. Então, se você ainda não viu, corre lá para conferir. Eu vou deixar até o link aqui na descrição também para vocês verem. Tá bem legal. Bom, o fungo, ele penetra a cutícula do inseto adulto, geralmente a fêmea, quando ele está se movimentando ali, se movendo entre os frutos. E uma vez que é infectado, o inseto morre entre 4 e 7 dias e mumifica com micélio branco, né? Que é bem característico da Beauveria. Eu não vou entrar muito em mecanismo de ação, pessoal, então volta lá, a gente tem episódios específicos, exclusivos sobre como funcionam os bioinseticidas, a Beauveria inclusive, e aí lá eu explico para vocês mais profundamente, que hoje a gente vai focar na cultura como um todo e o que vocês podem utilizar de biológico. O segredo dessa aplicação da Beauveria é o timing, ou seja, o tempo certo. A broca, ela tem maior atividade quando os frutos eles estão ali no estágio de chumbinho, como eu falei para vocês, os frutos pequenos. Então, o ideal é fazer a primeira aplicação quando a gente tem de 3 a 5% dos frutos em estágio ali de chumbinho. Geralmente isso acontece com 30 a 45 dias depois da florada principal. E as aplicações subsequentes você pode repetir ali entre 20 e 30 dias, enquanto houver frutos que são suscetíveis, né? O início da granação. Lembrando que o ciclo de vida da broca ela vai variar entre 25 e 60 dias, dependendo muito da temperatura e da umidade. Então, o ideal são pelo menos 3 aplicações para a gente fechar esse ciclo, tá bom? A dosagem ela vai depender muito da bula do produto comercial, mas que seja pelo menos a concentração ali de 10 a 8ª conídeos por grama, isso se for um produto pó, né, um produto WP. O volume de calda tem que ser alto para garantir uma cobertura maior entre os frutos e se for um produto pó, fazer uma pré-diluição com óleo vegetal ou adjuvante base óleo, tá bom?
O melhor horário para fazer essa aplicação é no final da tarde. Por quê? A gente vai evitar os raios UV ou fazer em dias de previsão de umidade. Lembrando, a bovéria pode e deve ser integrada com inseticidas químicos, com rotação de moléculas químicas. Isso vai ajudar a reduzir os custos futuros e também a resistência, tá? Alguns produtores fazem aplicação de bovéria via solo durante a entre-safra para reduzir a população de broca, que fica nos frutos caídos também, no café de varrição que eles chamam. Isso ajuda também a quebrar o ciclo da praga, tá? Uma dica de monitoramento: você pode utilizar armadilhas com álcool e metanol para capturar os adultos, para avaliar essa população. Isso vai orientar você quando que você vai iniciar as aplicações. Bom, agora a gente vai falar sobre doenças foliares, tá? A ferrugem, que é uma das principais, e a gente consegue fazer o manejo com bacilos. A ferrugem é uma das doenças assim mais importantes, que causa umas manchas alaranjadas na face interior das folhas. Causa desfolha intensa, reduz a fotossíntese e vai enfraquecer a planta. O que a gente pode utilizar? Bacillus subtilis, Bacillus aminoliquefaces, Bacillus púmilos, até velezenses. Esses micro-organismos produzem os lipopeptídeos, que são a iturina, surfactina, fengicina, que vão inibir a germinação dos esporos da ferrugem e o crescimento do fungo por consequência, né? Além disso, os bacilos eles vão induzir a resistência sistêmica, ativando os genes de defesa da planta, o SAR, Systemic Acquired Resistance. Mas claro, como eu falo todo podcast, avalie a bula do produto antes da aplicação, tá bom? Porque isso é muito importante para vocês terem uma noção de concentração, dosagem, que pode variar entre produtos. A aplicação, ela tem que ser preventiva. Então, inicie essas aplicações antes da pressão da doença. A hora que a doença já está lá, não tem muito o que fazer. Geralmente ela ocorre no início das chuvas, quando as condições estão mais favoráveis para a ferrugem. A dosagem vai depender do produto também, geralmente é um produto líquido, essas bactérias, e o intervalo de 15 a 21 dias de aplicação. O volume de calda também é alto, para ter alta cobertura, 400 litros, aí a gente está falando de 400 a 600, tá? E eu gosto sempre de lembrar vocês, eu fico repetindo isso, mas é para gravar na cabeça de vocês, que o Bacillus, ele age como multissítio. Então ele vai super bem com fungicidas químicos sistêmicos, os triazóis, a estrobirulina, tá? Então ele vai agir ali no preventivo. A cercosporiose também é uma doença bem complicada, que ela vai causar umas manchinhas circulares ali nas folhas. O Bacillus ajuda também, controlando, né, de forma preventiva, a cercóspora, pelos mesmos mecanismos que a gente acabou de falar. A aplicação também é bem similar à da ferrugem, sempre preventiva. E tem a mancha de foma, que eu queria comentar com vocês, que é um grande problema hoje no café. A foma é uma doença que ataca as folhas e os frutos quando a umidade está alta. E elas vão causar umas manchas que vão reduzir a fotossíntese. Então, obviamente, vai prejudicar a qualidade do grão também. Bacillus aminoliquefaces e subtilis, que eu particularmente já acompanhei no campo, atuam super bem preventivamente. Eles vão produzir esses compostos que vão inibir os fungos e vão ativar as defesas naturais da planta. E o segredo é começar também antes da doença aparecer, que vai ser antes ali do início das chuvas, e as aplicações a cada 15, 20 dias. Bom, pessoal, o tricoderma também é chave para esse manejo, porque ele é essencial no manejo de cafezais, principalmente porque a gente vai adicionar ele na produção de mudas, no plantio do cafezal novo, no revigoramento das lavouras velhas, e ele é um fungo assim, coringa mesmo, para todas as culturas, né? Mas para o café também é muito importante, porque ele vai ajudar a controlar fusarium, Rhizoctonia e outros patógenos que estão ali na raiz. Ele vai promover o crescimento radicular, a solubilização de fósforo, produção de auxina, né? Ajudar a crescer as raízes laterais, parte apical, e vai melhorar a absorção de nutrientes também. E aí as aplicações elas podem variar. Em muda, a gente pode incorporar no substrato ali, ou aplicar via drench depois do transplante. No plantio, aplicar no suco de plantio ou na cova também vai auxiliar, porque quanto mais em contato com o solo e com a raiz, melhor. E na lavoura bem estabelecida, a aplicação ela pode ser feita via fertirrigação, se houver um sistema de pivô ali, ou pulverização no solo, né, via drench, aplicando o mais próximo da raiz possível. As frequências de aplicação elas podem variar de 2 a 4 aplicações por ano nas lavouras que estão bem estabelecidas. E o Bacillus também vai super bem no solo. Bacillus subtilis, amilo, como eu falei para vocês, eles podem ser aplicados no solo para proteger as raízes e promover crescimento. E também para nematóides, que a gente já vai comentar.
A aplicação é bem similar ao tricoderma, nas mudas, plantio, lavoura pré-estabelecida, que vai auxiliar bastante nessa promoção de crescimento e até formar aquele filme de proteção na raiz que eu sempre falo para vocês. Agora falando de nematóides, o café ele sofre com o nematóide das galhas, meloidógene, e o nematóide das lesões também aparece em algumas áreas, o pratilencos, que vão causar aí o declínio das plantas, a redução de produtividade, a morte das raízes. O que vai ajudar a gente nisso? Purpuricillium e pocônia, que são os parasitas de ovos de fêmeas de nematóide que estão ali no solo, que reduzem a população ao longo dos ciclos. Também, além desses ovicidas, a gente utiliza bacilos firmos, esses outros bacilos subtilis, enfim. Eles vão produzir metabólitos tóxicos para o nematóide e criar essa barreira na rizosfera, né? Formar esse filme de proteção que vai reduzir a atração do nematóide. A gente pode fazer via muda, incorporação no substrato mesmo, no plantio, aplicação na cova e na lavoura estabelecida via fertirrigação ou pulverização no solo, seguido aí de uma irrigação ou rezando para a chuva chegar depois. A frequência pode ser feita de 3 a 4 vezes no ano em áreas que têm histórico de nematóide, tá? Importante falar para vocês que é combinar as variedades que são tolerantes, resistentes nas áreas muito infestadas. Apoatã, conilon, que eu particularmente já vi em muitas áreas do campo, café conilon, né? Então vamos fazer um manejo prático para vocês anotarem aí. Para a produção de mudas, a gente pode adicionar o tricoderma, bacilos no substrato e as reaplicações via drenche ali a cada 30, 45 dias. No plantio, adiciona o tricoderma novamente, o bacilos e o biológico para nematóides na cova. A lavoura que já está em produção, ali setembro, outubro, mais ou menos no início das chuvas. A aplicação de tricoderma no solo, para proteção radicular, e o início de bacilos ali na folha preventivo para ferrugem, para foma. Lá para novembro e dezembro, a gente já tem florada e chumbinho, então a gente já vai começar o início da bovéria, né, as aplicações de bovéria. Então, quando tiver de 3 a 5% dos frutos em chumbinho, a manutenção dessa bovéria, né, a gente vai avaliar como é que tá de praga, e também o bacilos foliar, você vai manter alternando ali com químicos se a pressão for baixa, ou adicionando aí nesse manejo com químico. Não substitui o sistêmico, tá, gente? Só relembrando. Lá para janeiro e fevereiro já tem a expansão dos frutos, né? O crescimento desses frutos. Então a gente reaplica a bovéria a cada 21, 30 dias, dependendo da pressão da praga, tem que avaliar o monitoramento. E mantém o controle de ferrugem, de foma, com os bacilos ali e os químicos. Março e abril, que é a granação, aplicação de bovéria, conforme esse monitoramento, e a redução gradual dos fungicidas foliares. Maio e agosto, maturação e pós-colheita, né? A gente pode fazer uma aplicação de tricoderma, de bacilos no solo para recuperação dessa pós-colheita, porque a gente sabe que a planta fica bem ali suscetível, bem fraca. E as aplicações de bovéria no solo vão reduzir essa broca de frutos que estão ali caídos. Vou trazer para vocês a dica da semana, que é uma dica assim bem prática, bem simples. A bovéria, ela precisa de umidade e é para usar isso a seu favor. Ela vai depender da umidade relativa acima de 70%, para germinar ali na broca e infectar o inseto. Por isso, aplica no final da tarde, além de evitar o raio UV, né? Você vai aproveitar o orvalho da noite. Monitorar a previsão do tempo, porque as aplicações antes do período chuvoso ou com orvalho são mais eficazes. Mas claro, não com chuva, né, pessoal? Porque senão vai lavar o produto. Em regiões de seca, considerar a aplicação via microaspersão ou em algum dia com alta umidade. Adjuvante, é muito interessante usar um espalhante adesivo para melhorar a retenção de umidade. E tem uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma coisa bem prática. Eu já conversei com alguns produtores lá de Minas e eles utilizam açúcar na aplicação de bovéria. Por quê? Uma que atrai o inseto. E a outra é que você tendo açúcar para multiplicar esse fungo, ele vai multiplicar de uma forma mais rápida. Então, a gente no laboratório faz o meio BDA, né, que é batata, dextrose e agar, que também vai açúcar, ali a dextrose. E a gente sabe que no campo, se a gente aplica uma frutose, né, algum açúcar, esse micro-organismo vai comer esse açúcar e vai se multiplicar de uma forma mais rápida. Então, uma dica aí para vocês. Se vocês quiserem saber mais detalhes, manda mensagem aqui pra gente no direct ou aqui deixa nos comentários que eu falo mais sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Vocês viram como é que os biológicos eles são super estratégicos para o café? Desde o controle da broca, que é a praga, assim, número 1, até a proteção das raízes, manejo de ferrugem, de foma. Os biológicos, eles realmente estão em todas as frentes. E no café não poderia ser diferente.
Para finalizar, eu gostaria muito de agradecer vocês por todas as mensagens de carinho e apoio que a gente vem recebendo no Instagram do Bioagrotech, no TikTok também. E eu acredito que até esse episódio ir ao ar, a gente já lançou o nosso primeiro curso, o curso de manejo biológico na cultura da soja. Eu recebi várias mensagens falando que está faltando esse tipo de conteúdo no agro e eu fico muito feliz de contribuir para que a mensagem dos biológicos ela seja cada vez mais dissipada aí no nosso meio. Se você não está sabendo do curso ainda, a gente vai dividir em módulos para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, o primeiro vai ser de soja e a gente vai lançar as outras culturas mais para frente. A gente vai ter 6 módulos e o módulo 0 de apresentação. Então, só para explicar rapidinho para vocês como é que vai funcionar, o primeiro módulo é sobre inoculantes. Então, a gente vai falar de todos os inoculantes na cultura da soja. O segundo, sobre bionematicidas. Todos os micro-organismos que estão ali envolvem esse controle de nematóide. Também a gente vai falar um pouco de nematóide. O terceiro, de biofungicidas. O quarto, sobre bioinseticidas. E o quinto, resumindo o manejo geral. E o sexto, eu vou dar algumas táticas de venda e dicas práticas para você usar tudo isso que eu expliquei de parte técnica no campo. Então, corre lá no nosso Instagram, @bioagrotech.podcast. A gente colocou o link na bio. E eu também vou deixar na descrição desse episódio para vocês conseguirem clicar e ver de forma mais fácil, né? Já chegar direto aí no site de vendas. Inclusive, comenta aqui se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, para ficar por dentro dos melhores conteúdos de produtos biológicos. Lá a gente vai adicionar consultores, produtores que quiserem, até alunos. Então, a gente vai mandar sempre informações importantes sobre o biológico da semana. Vou deixar vocês por dentro de quando sair o episódio, ou até cursos novos. Então, se vocês quiserem, eu vou tentar deixar o link aqui também na descrição do episódio, mas corre lá no nosso Instagram que a gente também vai deixar o link na bio. Pode só escrever "eu quero" que eu vou te mandar o link também. No próximo episódio a gente vai falar sobre a cultura do algodão, uma das minhas culturas favoritas. Então, quem trabalha com algodão não pode perder. E já compartilha esse episódio com aquele amigo cafeicultor que quer saber mais sobre biológico ou como utilizar a Bovéria. E manda suas experiências pra gente lá no nosso Instagram ou no TikTok. Até a próxima!